Bom dia! Começa agora a edição desta quarta-feira do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje é dia de Bom Dia Saúde e vamos falar sobre duas fases muito importantes, a adolescência e a velhice. Para esclarecer diversas dúvidas, recebemos o médico geriatra Fábio Vignoli. Doutor Fábio, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, obrigado. É um prazer novamente estar aqui. Espero poder esclarecer algumas dúvidas e trocar algumas ideias aí com a doutora Márcia e você mesmo. E também a médica pediatra especialista em adolescência, Márcia Faria Rodrigues. Doutora Márcia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Nathalie, muito obrigada pelo convite. E a partir de agora, você também pode fazer a sua pergunta para os nossos convidados, participar aqui do nosso programa, pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos também simultaneamente ao vivo. Doutor Fábio, o que faz o geriatra? Só velhinho deve procurar o geriatra? Não, na verdade o geriatra é o médico que trata do envelhecer, do envelhecimento. Alguns especialistas, alguns conceitos antigos atendiam pessoas só com uma idade mais avançada. Acho que até por questão de mercado. Hoje, a gente sabe que uma abordagem, às vezes, mais cedo, você consegue orientar melhor o envelhecimento desse paciente. Prevenir. Muita coisa é prevenção, mas muita coisa é orientação também, porque todo mundo vai envelhecer, né? Todo mundo, e segundo o IBGE, em 2060, mais da metade da população brasileira vai ter mais de 65 anos. Isso. Antigamente, a gente, na época da nossa escola, a gente tinha aquela curva demográfica brasileira, o Brasil era um triângulo, né? Sim. O idoso era muito pouquinho em cima e os jovens embaixo. Agora já é um barril. E isso realmente é um fenômeno mundial. O Brasil vai ser o quinto ou sexto país no mundo em população idosa. E o impacto disso na saúde pública, na previdência, na acessibilidade, no transporte, vai ser muito grande. Sim. E aí cabe não só o geriatra, mas as especialidades que estão em torno, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogos, todos agirem de uma forma que esse impacto, exatamente, que esse impacto seja menos penoso para a pessoa que envelhece. A gente pode dizer uma idade, a partir de que idade uma pessoa que busque uma orientação, que queira envelhecer com saúde, deva procurar o geriatra? Olha, alguns atendem a partir de uma certa idade. Eu não tenho esse padrão. A gente começa a envelhecer a partir da maturidade. Você ficou adulto, maduro, você começa a envelhecer a partir daí. E como o envelhecimento é uma coisa universal, então não existe, para mim não existe uma idade específica a partir de qual você vai começar a se prevenir ou a pensar no teu envelhecimento. É individual também. E a fase da adolescência? O que faz uma médica pediatra especialista em adolescente, que é uma fase tão particular da vida do indivíduo? Então, primeiro que eu acabei de chegar à conclusão de que eu sou meio geriatra também, né? Porque, na verdade, um dos últimos congressos de pediatria chamava Pediatria para quem vai viver 100 anos. Sim. Então, na verdade, a gente começa na pediatria, e acho que todas as especialidades médicas mesmo, para que nós tenhamos um envelhecimento saudável, porque a gente vai ser criança durante 10, 12 anos. Sim. E vamos ser adultos por outros 70, 80. Então, nós temos que nos preparar nessa pequena fase, que é a infância, para que toda a nossa maior parte da vida seja saudável. Sem dúvida. E muitas vezes a gente esquece disso. E o médico de adolescente, na verdade, ele cuida desse ser em crescimento e desenvolvimento, enquanto ele cuida do envelhecimento. Eu estou cuidando da fase de crescimento e desenvolvimento, mas no final desse crescimento e desenvolvimento, que é a adolescência, né? E é bastante interessante porque o pediatra, em geral, lida mais com a mãe. Exato. Então, o que muda muito do pediatra generalista para o pediatra especialista em adolescente é que ele passa a lidar muito mais com o paciente em si, diretamente com o paciente ou com grande participação desse paciente, que então seria o médico de adolescente. Ebeatra é um termo que a gente escuta quando fala de um pediatra especialista em adolescente, mas não é um termo ainda reconhecido. Não, não é nem vai ser, na verdade, né? Internacionalmente, é Adolescent Medicine, as revistas internacionais são de medicina de adolescente. Hebe é a deusa da juventude, né? Então, houve um termo poético então, de ebeatria, o estudo da juventude, mas não é uma especialidade médica, tá?
Então, a especialidade médica é medicina do adolescente e é uma subespecialidade da pediatria. Quando você... Posso chamar de você? Claro. Quando você fala que, diferente do pediatra que lida mais com a mãe, o médico, o pediatra especialista em adolescente, lida mais com esse ser nesta fase tão particular da vida. Isso significa que as consultas, quem participa mais da consulta é o adolescente e não os pais juntos com o adolescente? Então, a medicina do adolescente é igual ao adolescente, é uma transição. Você não lida com pais, né? Digo filhos. Com A maioria das vezes, filhos ou sobrinhos, né? Exatamente. Então, o que é a adolescência? É uma transição da infância para a fase adulta. Então, o pediatra, basicamente com os pais, o adulto, basicamente com o adolescente, no envelhecimento aí chegam os filhos novamente, mas eu estou justamente nessa transição. Sim. Então, eu lido ainda muito com pais, muitas vezes eu preciso dos pais para que haja o sucesso no tratamento desse adolescente, porque ele ainda não tem as funções mentais e neurológicas necessárias para assumir responsabilidade sobre a própria saúde. E isso muitas vezes é difícil dos pais entenderem, eles falam assim, ele já é grandinho para tomar o próprio remédio, mas a mãe não deixa, por exemplo, ele ir até o cinema sozinho. Quer dizer, os próprios pais é que estão nesse descompasso. Né? Até que ponto, nessa fase da vida, os pais podem prejudicar o desenvolvimento e a segurança que aquele adolescente precisa ter para chegar na fase adulta? Com certeza os pais vão prejudicar, eles são sempre os culpados, né? Mas na verdade eles também são os responsáveis por todo o crescimento e desenvolvimento desse jovem. Então a gente sempre erra, né, Fábio? A gente erra o tempo todo, a gente erra como pai, a gente erra como pessoas, como amigos, a gente erra o tempo todo. Então isso é normal que aconteça, isso faz parte da nossa vida. Então nós como especialistas estamos aqui para tentar nos ajudar a encontrar o caminho melhor e muitas vezes para corrigir alguns caminhos que a gente possa ter tomado errado em algum momento da vida. Então, às vezes, passou por mim, eu falei que tinha que comer direito, fazer atividade física, chega no Fábio e não fez nada disso, e aí ele vai ter que tentar botar no caminho novamente. Então, é isso que a gente faz o tempo todo. A teoria é fácil, né? É fácil, A teoria né? é muito fácil, mas assim, desculpa me intrometer, mas assim, o pai, como pai falando, a gente tem uma certa tendência de fazer a lição de casa do filho na vida em si, Exato. né? Ir no cinema, como ela falou, hoje a gente tem o medo da violência, uma série de coisas, as barreiras que a gente coloca, isso deve ter um impacto muito negativo. Sim. Eu não tenho noção nem dimensão disso, como um especialista tem, do que vai acarretar isso para o jovem. Eu lembro de Santos, uma cidade super aprazível, quando eu era menino, quando eu era jovem, eu ia para os clubes, andava de bicicleta na cidade A pé sozinho, né? e voltava tranquilamente para minha casa. Hoje eu não tenho coragem de ter essa ação com o filho. É um problema. É um problema. Eu vou daqui a pouquinho jogar essa pergunta, até para que a doutora Márcia possa explicar melhor, com relação a que tipo de aspectos negativos essa proteção que o mundo moderno faz com que a gente tenha, né, pode causar nesse adolescente. Mas, voltando a falar um pouquinho dos idosos, a doutora Márcia disse que na especialidade dela, o contato é muito mais com aquele paciente. Quando a gente está falando de geriatria, como você bem colocou, doutor Fábio, geralmente a família acompanha aquele idoso que está indo à consulta médica. Qual é a importância deste apoio, deste acompanhamento? E se a sociedade hoje já olha com olhos de mais respeito àquele cidadão que está envelhecendo? Tá. Existem dois aspectos aí. Às vezes, o próprio idoso tem uma alta independência, uma grande autonomia, ele vai sozinho à consulta médica, porque ele só está fazendo alguma coisa preventiva. Quando começam a aparecer algumas doenças, alguns problemas de saúde, normalmente a família acompanha, porque às vezes a família que percebe aquilo. É muito difícil a gente se auto-perceber em certos déficits, certos problemas, a menos que não cause dor ou limitação. Sim. E o envelhecer, assim, já a partir de uma certa fase, assim, de um certo comprometimento dessa pessoa, a família é extremamente importante, oferecendo ferramentas, suporte, assistência, tá? E a segunda pergunta foi se a sociedade ela já tem um olhar mais respeitoso com este adulto que vai se tornar um idoso muito próximo. Não, eu não acho que ainda tem, porque a sociedade precisa envelhecer primeiro. O jovem acha que não vai ficar velho, desrespeita. E não tem família que não tenha um idoso. Sim.
uma família que seja estruturada nos padrões de família. Acho que o conceito começou a mudar. A minha ideia de vovó, quando era jovem, era aquela senhora fazendo tricô, com um coque na cabeça, numa cadeira de balanço. Hoje, a vovó de 70 anos está fazendo remo. Está indo para baile. Está vivendo bem. Está vivendo bem e está dando um show e muito jovem e muito novinho, né, doutor? Então, exatamente. Então, à medida que você tem mais contato com pessoas idosas, vivenciando uma velhice bem-sucedida, o jovem vai entender que um dia ele vai ficar daquele jeito. Mas a gente, quando jovem, a gente não pensa muito no amanhã, né? É no hoje. E todo mundo é assim, né? Então, à medida que ele tem contato, vê os limites, ele vê o impacto disso no dia a dia, não só em pessoas saudáveis, como pessoas que estão envelhecendo, eu acho que o respeito vai começar a ser colocado aí. Santos é uma cidade talvez privilegiada nesse sentido, porque tem muitos idosos e favorece do ponto de vista de atividades físicas, opções, até pela própria orla da praia, que nós temos uma cidade muito nós temos uma cidade muito plana, mas isso não é realidade no nosso país, que tem dimensões continentais, né, doutor? A própria Santos, assim, a gente fala muito que tem muito equipamento adequado para idoso, mas a gente não tem calçada adequada para idoso, a gente não tem rebaixamento de vias para... E não é só idoso, as pessoas com dificuldades de locomoção também. Claro. Então, para todo mundo. Tem muita gente jovem que está tropeçando e caindo na rua. E se machucando seriamente. Exatamente. Então, assim, não é só pensar no idoso, é pensar na sociedade de uma maneira geral e programar que isso vai acontecer. Agora, assim, se faz um puxadinho, se faz uma adaptação, um recapeamento, daqui a 2 meses aquilo cria um buraco. Basta chover, né? Exatamente. Então, quer dizer, vamos pensar mais na frente para você não ter mais preocupação com isso, fazer uma coisa bem feita. Porque todo mundo que estiver vivo vai envelhecer. Com relação à adolescência, e voltando ao gancho que o doutor Fábio Vignoli deixou a gente aí para responder, doutora Márcia, nós vivemos uma vida moderna em que existem 2 extremos. A violência, que assusta muito e que coloca com que pais tenham cuidados, às vezes até exagerados com seus filhos, e a tecnologia, que tem isolado muito esse adolescente do contato com o mundo exterior. Sob esses 2 aspectos, quais são os prejuízos quando essa percepção não é tida para que esse adolescente se torne um adulto seguro? Porque quando ele crescer, ele vai ter que enfrentar um mundo e geralmente esse mundo ele traz muito mais desafios, muito mais obstáculos a serem superados do que um caminho reto e tranquilo. Nós estamos aqui no Brasil especificamente com uma realidade piorada, vamos dizer, né? Se você for pensar em termos de Estados Unidos, Canadá, Europa, sim, enfim, porque lá você tem segurança, os jovens, eles continuam indo de bicicleta para a escola, e só isso já diminui a questão do sedentarismo, por exemplo, né? Hoje nós estamos passando os Estados Unidos em termos de obesidade, você vê um país que não tem a condição financeira que tem os Estados Unidos e a gente tendo mais problemas com excesso de comida do que os próprios Estados Unidos, né? Na Europa hoje você quase não vê obesos, é difícil, obesidade hoje lá... O índice é mínimo, né? O índice é muito pequeno, então existe uma liberdade maior de locomoção desse adolescente. E a outra coisa é que eles passam o dia todo na escola. Então isso já melhora o isolamento, porque ele vai passar a maior parte do dia... Vamos dizer, eu sempre falo para os pais, a gente tem que dividir o dia em 3 8s, né? Sim. 8 para dormir, 8 para trabalhar e estudar e os outros 8 para higiene física, mental e lazer. Lógico. Se a gente fizer esse mínimo de divisão, que é uma divisão simples, e que os pais têm que fazer junto com os filhos, porque os filhos ainda não são adultos, nós acabamos de falar, eles não têm essa maturidade, eles estão nessa formação, nós estamos prejudicando o desenvolvimento desse ser humano em qualquer fase da vida. Né? Então, um adulto que trabalhe 12 horas em vez de 8, ele vai ser prejudicado na sua saúde. E um jovem que fica 4 ou 5 horas na escola e o resto do dia, às 20 horas... na frente de um computador ou ocioso dentro de casa. Enfim, isso aí tudo vai criar problemas. Então, você dividir isso de uma maneira melhor, tá? Mas aí nós temos a nossa realidade, que não é a escola de período integral, e onde nós temos o problema da violência. Sim. Então, a solução disso seria diminuir a violência e colocar as crianças o dia inteiro na escola. Seria simples, mas teoricamente a receita é simples. De novo, a receita é simples. Então, não dá. O que eu oriento para os pais é que a gente tente fazer com que isso seja o mais próximo possível do ideal. Então, complementar essa escola com atividades
físicas, educacionais e sociais em outros locais. Então, nós temos aqui em Santos alguns locais, nós temos locais públicos, né? Nós estamos aqui dentro de um complexo educacional onde você tem dezenas de atividades nesse sentido. Outra coisa importante que eu falo, educar significa você descobrir o que o teu filho tem de potencial, no que ele realmente é bom, porque ninguém é bom em tudo. E não é investir... colocar suas frustrações em cima do filho e querer que ele siga o caminho que você não seguiu, né? Exatamente. Investir naquilo que ele é bom e tentar ver no que ele é ruim e tentar amenizar essa parte ruim, né? Então, meu filho é muito tímido, eu vou tentar colocar ele numa aula de teatro, numa aula de música para tentar melhorar. Mas ele é muito bom de matemática, então deixa ele estudar as coisas de matemática. Quer dizer, você tem que achar esse equilíbrio em aproveitar o que é bom, né? Eu sempre falo muito, dou muito exemplo para os pais do Neymar. Se o pai do Neymar quisesse que ele fosse médico, imagina, ia ser um fracasso. Quer dizer, o que o pai percebeu? Percebeu que o cara era bom de futebol. Mas investiu, foi um pai que investiu, levou o menino para jogar, não sei o quê. E a gente vê muito que os pais não querem investir. Às vezes eu falo, poxa vida, né? Essa semana mesmo um paciente meu deixou de ir no polo aquático porque o pai estava cansado de chegar em casa às 10h30 da noite, porque o treino de polo é à noite. Quer dizer, então você deixar de investir no seu filho. E essa frustração acaba sendo absorvida por esse adolescente numa fase que já é bastante delicada, né, doutora? Exatamente. E aplauso é uma coisa que a gente precisa em qualquer fase da vida, inclusive na fase do idoso. Claro, sem dúvida. Você precisa disso. Então, se você não tiver nenhuma posição na sociedade em que você seja destaque, em que os seus pais estão lhe valorizando, você não vai ter esse incentivo. Você vai se sentir isolado e você vai se sentir frustrado. A presença dos pais é fundamental, né, doutora? É essencial. Não, e dos filhos na vida dos pais. Exato. Porque Inversos a gente papéis, estava falando, Exato. porque a palavra seduz e o exemplo arrasta. Isso serve para os filhos e serve para os pais. E o que eu vejo hoje, vivenciamos proximamente, inclusive, são idosos abandonados pelos filhos. Exato. E que essas pessoas, esses filhos, vão ser idosos. Claro. E o que eles vão esperar desses filhos em relação a eles, né? Então, isso é super importante. O adulto de hoje é o idoso de amanhã, né? Se ele viver, sim, né? Essa é a grande chegar lá, frase, sim. essa é a grande verdade, né, doutora? Exatamente. Isso só envelhece quem está vivo. Se o cara estiver vivo, ele vai ser um idoso. E se ele não se preparar bem, talvez ele seja um idoso com muito mais necessidade que os próprios pais dele têm. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, como é que vai ser o ser cuidado nesse idoso, né? Depressão é um tema que cabe tanto para adolescente quanto para o idoso. Nós temos aqui na mesa médicos que representam as duas principais faixas etárias desse problema que é sério, que é tido como epidemia mundial e que tem levado ao extremo que é o suicídio, tanto de idosos quanto também de adolescentes. Doutor, quais são os sintomas da depressão na velhice e como convencer um idoso que ele precisa de ajuda, que ele precisa de tratamento? Isso é um grande problema, falar em depressão para a pessoa de idade, porque o nome depressão lhe traz um estigma muito grande. Daquela vizinha que não saía de casa, e aí se falava assim, é falta de filho para criar, marido para cuidar, roupa para quarar e panela para arear. Ninguém mais aria uma panela, quara roupa, cuida de filho desse jeito, nem cuida de marido. As coisas evoluíram. Então existia um grande preconceito que a pessoa traz para o dia de hoje. Com relação a sintoma, no idoso não existe, a gente tem que afastar assim, tristeza é uma coisa, depressão é uma coisa. Outra completamente O diferente. deprimido pode contar piada em velório, que é um lugar extremamente inadequado para se contar uma piada, mas isso todo mundo já presenciou. Sim. Isso. E o deprimido também pode chorar numa comédia. Sim. Então é um transtorno de humor, tanto para um lado positivo como para um lado negativo. Em certas fases da vida, existe o aparecimento da depressão atípica. Por exemplo, aquele que reclama, que tem umas dores difusas, mal localizadas, mal explicadas. Que tem, inclusive, sintomas, por exemplo, desequilíbrios que são investigados. E aí você vai ver um quadro depressivo. Que não tem nada fisicamente, mas clinicamente tem todos os sintomas. Eu tinha um levantamento meu particular, tinha 30% de início de quadro de depressão com vertigem. Há um tempo atrás que a gente levantava isso. Então, é uma forma do corpo te alertar que alguma coisa não está legal, indiretamente. Então, não existe o sintoma típico de depressão. Tristeza é uma coisa, depressão é outra.
Algumas depressões são muito mascaradas em pessoas de idade porque tem um preconceito, isso é normal da idade. Não é normal. Não existe em nada... Em fase nenhuma a depressão é normal. Exatamente, mas sintomas normais da idade não existe. Não existe mesmo, até porque a ideia é envelhecer com Exatamente. saúde. Então, o cara está esquecido, o cara está reclamando, é temperamento. Pode ser, mas pode não ser. Claro. Então, só um especialista vai conseguir ver evolutivamente como é que está isso. Claro. E antes de tudo, não é o sintoma em si, mas é o impacto que isso tem na vida dessa pessoa. Claro. Se esses sintomas fazem que ela fique mais retraída, que ela sofra mais, você está obrigado a tratar. Claro. E como convencer essa pessoa que não quer se tratar, doutor? Acho que na medicina inteira isso é muito complicado. É o mesmo que convencer um hipertenso que tem que tomar remédio. Não, pedir uma chance para ver se a pessoa melhora ou não, faz uma aposta, depende do grau de proximidade que você tem com esse paciente. Alguns casos, a gente tem que usar algum subterfúgio, está tomando um remedinho dizendo que é alguma coisa, porque é tão grave, a pessoa não aceita. Sim. Às vezes, quando ela já tem um comprometimento muito importante da cognição dela, do entendimento dela, sim, e ela claramente está mostrando sintomas de depressão, assim, alteração de sono, de apetite, coisas assim mais comuns, e ela não aceita a medicação, às vezes, infelizmente, a gente acaba dando enganosamente e ela acaba melhorando, aí fica na mão da gente, a gente consegue tratar melhor. Graças a Deus. E evita o pior, né, doutor? Sim, sim. Que é o extremo. O extremo. Que a gente tem vivenciado com tanta frequência. O suicídio de acabar, assim, pontualmente com a própria vida, como o suicídio de você ficar numa cama e não sair mais dela, exatamente, acabando com a tua vida viva. A mesma coisa acontece com o adolescente, né, doutora Márcia? Infelizmente, a gente tem visto um número muito grande de adolescentes que tiram a própria vida e que muitas vezes deixam inclusive cartas dizendo que eles viviam um sofrimento que era insuportável. E quem está de fora muitas vezes pergunta, que sofrimento é esse que não é suportável e que faz esse adolescente ter coragem de atentar contra o maior bem que ele tem, que é a vida? As pessoas entendem quando o coração não está batendo direito, então está com uma arritmia e tem que tomar um remédio para arritmia. Entendem quando o estômago está produzindo mais ácido e precisa tomar um remédio para melhorar o estômago. Mas não entendem que o cérebro é um órgão do nosso organismo como outro qualquer e que pode apresentar um mau funcionamento. Esse mau funcionamento é basicamente químico e as pessoas não conseguem entender. Quando eu fui fazer medicina, eu tinha 18 anos, né? Eu queria fazer psiquiatria. Porque eu achava que podia conversar com as pessoas, na minha total ignorância médica, né? E que eu ia resolver esses problemas da tristeza das pessoas. Até que eu vi uma coisa que hoje está muito em discussão, que foi a eletroconvulsoterapia, o eletrochoque, né? E que as pessoas, num dia eu as entrevistava, eu como interna, então já na época, e numa depressão profunda, e depois da eletroconvulsoterapia elas estavam ótimas. E aí eu entendi que a questão era química, não era questão de conversar, né? Obviamente que hoje nós temos medicações excelentes, eletroconvulsoterapia ficou para casos muito extremos, enfim. Mas, enfim, isso me deixou claro que o problema era química, eu desisti da psiquiatria e fui fazer pediatria. Química por química, eu tinha mais química na pediatria do que no cérebro, né? Então, isso é muito importante. E quem já assistiu aquele filme Divertidamente, que é perfeito, aquilo, a gente olha que a gente fala, meu Deus do céu. Então, o cérebro do adolescente ele está passando por uma desconstrução, uma real faxina daquele monte de arquivos que foram colocados e que não vai caber naquele cérebro do adulto. Então, aquilo precisa ser reorganizado. E essa reorganização é uma fase de extremo risco para esse desequilíbrio químico. E, no entanto, muitos pais acham que isso é uma bobagem. Uma resistência, quando eu falo que precisa consultar um psiquiatra, um neurologista, que tem que tomar medicação. A mãe, às vezes, que está vivenciando aquilo, e é uma dor mesmo que o adolescente não sabe de onde vem, e não adianta você querer falar para ele, mas a tua vida é tão boa, porque você está assim, porque isso não é entendível na questão algo está dele. errado quimicamente dentro dele.
uma desculpa, de sempre querer dar uma desculpa em alguma coisa. Exato. Exatamente o que a doutora Márcia falou, eu falo também. Nós somos seres químicos. Sim. A gente não a nossa cor do olho é química. Sim, Então a gente não gerencia amanhã tá azul, verde. Como Sim. você também não vai gerenciar a tua vontade e o teu sentimento. sem dúvida. Então, entendendo isso, ela falou perfeito. Ou seja, aceitar que é uma alteração química E que é um grande precisa, passo. e que precisa ser tratada para poder ser equilibrada, né? E é a única coisa que faz melhorar. Né? Então, quando eles melhoram da depressão, e quando a gente teve uma mãe que tratou a depressão, fica mais fácil, né? Sim, Não sei se ela- você Exato. sim, claro. Sim. Quando o filho teve, ele Sim, consegue passar isso exatamente, para o pai. exatamente. consegue, é uma coisa diferente, porque a pessoa fala assim, meu Deus, eu tinha uma dor e um sofrimento que não fazia sentido, e como eu me sinto feliz de ter me livrado daquele sentimento. Porque E aí tem deveria aquele ser lado um também, eu peso, tenho né? tudo, não me falta nada, não sei o quê. Vem a culpa, né? E não é nada disso. E a Não é nada disso. O cara Exatamente. chora na Disney como dá risada aqui Exatamente. numa favela. Não É. existe... Por isso que as pessoas muitas vezes são surpreendidas por aquela pessoa que tira a própria vida e geralmente ouve assim, mas ela era tão alegre, não dava nem sinais, quer a dizer, casquinha, né? até dava sinais. Talvez a sociedade ainda não estivesse, ou quem estivesse por perto dela não estivesse pronto para perceber esses sinais, né? E muitas pessoas não compreendem, inclusive da nossa classe médica. Não aceitam, acho que é frescura. Que Eu tive alunos na faculdade com depressão que eram trucidados por alguns professores porque não conseguiam entender a doença daquele aluno. Tem colegas que falam que não acreditam que exista depressão. Pois é, não é? Até o dia que chegar nele. Exato, Aí você não exatamente. gerencia muito teu futuro também, né? Exatamente. É mais ou menos que nem quando eu entrei na menopausa, quando eu tinha na minha cabeça, de novo, que nem na pediatria, eu não vou tomar medicação porque a gente fica idoso, não sei o quê, tá normal e tal. Um mês depois eu estava tomando remédio, eu tinha voltado a ser quem eu era. Lógico. Então, É químico. equilíbrio químico. É Seu se livrar de preconceitos, aceitar. Se você não está confiando no que aquele profissional está te falando, procure outro. Exatamente. Não vai procurar a resposta que te agrade mais. Exato. O diagnóstico que te favorece. Exato, Mas acreditando no bom exatamente. profissional que está dando o diagnóstico, ninguém quer ter depressão, mas se você tem, vai em frente e trata. E se livra disso. Mas E voltar retoma no médico o controle também, da sua vida. Voltar no médico e reclamar com o próprio médico quando algum remédio não está indo bem. Porque Faz parte. o idoso ele é muito assim, ele toma um remédio e não fez bem, ele muda de médico. Em 2 vez dias de- depois do remédio. Não esperou Ou nem ele, ficar bom. ou o que é pior, ele para de tomar. Mas o idoso passava mertiolate na gente, ardia ferida e a gente não reclamava, né? Não é? Não então é? aí tem que Início, né? voltar no Dr. Fábio, Fábio, olha aquele medicamento, eu me senti assim, tem outro, ou é a dosagem. Ou é assim mesmo no ou é assim início, mesmo, então. então, né? Isso precisa conversar, e o idoso também tem essa dificuldade, né? Assim como adolescente. A gente vai para um rápido intervalo, no próximo bloco a gente segue falando sobre adolescência e velhice. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e hoje falamos sobre adolescência e velhice aqui no Bom Dia Saúde, com o médico geriatra Fábio Vignoli e com a médica pediatra especialista em adolescência, Márcia Faria Rodrigues. Você pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Eu quero continuar um pouquinho mais dentro desse assunto que é tão vasto, tão extenso e tão sério, que é a depressão. Sintomas. Quais sintomas a rede de apoio, o marido, os filhos, os netos, tem que estar atentos no caso de uma depressão? Primeiro assim, não existe um sintoma específico. Segundo, uma ideia de funcionamento dessa pessoa. Se ela sempre foi uma reclamona, sempre tinha azar nas coisas, provavelmente ela tem uma depressão crônica que a gente chama de distimia. Não é uma depressão muito grave, mas é sempre aquele que reclama, é o óleo da vida, aquele desenho, ó dia, ó dor. Ó dó, Sim. eu sou a vítima, eu sou sempre o Existe problemático. isso. Existe muito isso, é muito comum, uma depressão mais leve, mas é muito subdiagnosticada e é muito prevalente. Tirando esse ponto da distimia, as outras depressões, principalmente em fases de idade, você vai alterar o funcionamento assim, mudanças de sono, queixas vagas de dor, de mal-estar, de vertigem, Falta de apetite. mudanças no apetite, às vezes para comer a mais ou comer a menos, alguns hábitos alimentares ou assim vícios, aumenta o uso de álcool, aumenta o uso do tabaco, ou
ou se fica muito mais restrita ao isolamento, ou então um humor muito mais expansivo, saindo de casa assim, sem motivo, querendo, que seria Gasto compulsivo. Aí pode ser uma fase de mania também, mas isso tudo existe. Mas o que é mais importante, assim, como a doutora Márcia falou, que isso aí é uma alteração química que o cérebro, e dependendo desse neurotransmissor, a manifestação vai ser diferente. É uma descompensação. É uma descompensação, que ela pode ser o prenúncio de alguma doença. Se a pessoa chegou aos 80 anos, nunca teve isso, aí começa a aparecer, pode ser um prenúncio de alguma coisa, não é uma coisa comum para a idade. Sim. Ou pode ser só uma simples depressão. Independente de ser o prenúncio ou não de uma doença, ou ser só uma simples depressão, tem que se tratar. Quanto mais tempo demora, pior fica o quadro. Uma pessoa de 80 anos ou 70 anos não tem 6 meses para queimar procurando um diagnóstico e tratar. Sem dúvida. Até você tratar e ficar bom, e ter ideia de que o tratamento disso não é em uma semana, não é uma amidalite que você toma antibiótico uma semana e está curado. O tratamento disso, para você conseguir uma melhora, às vezes são 4 meses. A partir de 4 meses, né, doutor? A partir daí, para você mudar o remédio, aumentar a dose, depende da mão de cada profissional também, mas não pode queimar um remédio no primeiro efeito colateral. Tudo tem um pouquinho de efeito colateral. E é muito arriscado qualquer medicação que você toma, você parar de tomar repentinamente, porque você decide, porque o depressivo é assim, ele começa a se sentir melhor, ele acha que muitas vezes não precisa mais da medicação e deixa a medicação de lado. Eu digo no meu consultório, só morre afogado quem sabe nadar. O cara está tão feliz que vai para o fundo e aí não tem mais pé e cansa. Então, se está melhor, é o mesmo que parar um antihipertensivo, porque a tua pressão está boa. É exatamente a mesma coisa. Minha pressão está boa, não vou tomar mais um remédio de pressão, até ter um problema. A depressão também, o médico inicia o tratamento e ele retira o tratamento. Existem casos que a gente até brinca que vai ter que tomar o remédio até a missa de 7º dia, porque idoso não tem tempo para perder. O remédio não, se está fazendo bem, para que você vai arriscar, tirar, esperar fazer mal? Às vezes você mantém porque não está fazendo mal. O conceito de tomar remédio, mas assim, as pessoas não querem tomar um antidepressivo, mas tomam um calmante que a vizinha dá para ela. Ou fumam para se acalmar. Eu não estou conseguindo dormir, aí toma um calmante que não é para isso, acaba tomando, e o que acontece? É o mesmo que se embebedar, você esquece dos teus problemas, teoricamente, você se apaga, se anula, só que o dia seguinte você tem uma grande ressaca. E o problema desses medicamentos que não são orientados com orientação específica são a dependência, e uma dependência muito negativa, né, doutor? A dependência é outro tipo de medicação, que a gente chama de tarja preta. Os calmantes, né, que eles podem trazer dependência depois de um certo tempo. Eles também dão depressão ao longo com o uso contínuo dessas medicações. Eles também provocam desequilíbrios, aumentam o índice de queda dessas pessoas. Então, quer dizer, você usa essas medicações por um certo período, sabendo que você vai tirar. E quando for tirar, tem que fazer o que eles chamam de desmame. Se for um uso prolongado, sim. Agora, os antidepressivos também tem que ter uns sintomas de retirada. Você tem que saber usar e tirar. Você parar um remédio fora da prescrição médica é o mesmo que você está deixando de se tratar. Independente, como antibiótico, o cara melhorou da febre, no 4º dia para de tomar. Aí a doença volta com mais força. Pode voltar com mais força. Aí a recorrência ou a recaída, que são às vezes piores do que a própria doença em si. A gente fala analogicamente, olha, uma gripe mal curada vira uma pneumonia, para eles entenderem um pouquinho isso. Sim. Então, a depressão maltratada, ela vira crônica. Claro, sem dúvida. E uma outra ideia que é muito prevalente também, ele melhorou, ele não saía mais de casa, já está indo na padaria. Não, isso não é melhora da depressão, melhora de alguns sintomas. Não pode ter sintoma residual. Se ele vai até a padaria, mas não vai até o supermercado, já deu um grande avanço, mas não significa que ele curou. Sim. Você está com um monte de sintoma residual, deixando essa coisa virar crônica. Por isso que o tratamento é tão necessário. E às vezes tem que aumentar a dose, associar remédio, mudar, agir multidisciplinarmente também é muito importante. E assim, a família tem que participar. Não dizendo, você precisa disso, tem que estar lá para suportar. No caso da adolescência, doutora Márcia, é essa descompensação química que faz com que o adolescente tenha aquelas reações que muitas vezes os pais falam, meu Deus, chegou a aborrecência. É essa descompensação química? É essa organização que você falou no bloco anterior de estar fazendo essa limpeza e tendo que absorver o que fica e o que sai dessa caixa? Um pouco outra parte não. Você imagina, você lembra da sua adolescência, não? Eu lembro.
Gente, é a pior fase da vida. Não tem nada pior do que a adolescência. Para quem é adolescente, não é para quem está em volta, tá bom? É verdade. Então, hoje você sabe quem você é. Sim. Você sabe a sua profissão. Sim. Você sabe o espaço que você ocupa na sociedade. Sim. Você sabe fisionomicamente a sua altura, seu cabelo, seu jeito, enfim. Você tem autoridade sobre as suas próprias vontades, desejos e decisões. Na adolescência você não tem nada disso. É verdade. Você não sabe quem você é, você não sabe nem a altura que você vai ter. Muito menos quem eu vou ser no A futuro. identidade ainda não está formada, né? Não está formada nem fisicamente. E muitas vezes quando você descobre, que essa semana tinha uma paciente chorando no consultório, porque ela tem 1,5 m, ela vai ter 1,5 m, porque, enfim, a mãe tem isso, ela já parou de menstruar. Ela chorava, eu não quero. Né? Quer dizer, você de repente descobre quem você é e esse quem você é, você não gostou. Né? E aí você precisa lidar com isso. Lidar com isso, e você não é autônomo, ou seja, você não pode cuidar da sua própria vida, porque você não tem nem condições financeiras para isso, você não, a tua vida toda no futuro é uma incógnita muito grande, né? Então, a insegurança é muito grande, Sim. a ansiedade é muito grande, e faz parte dessa idade. E fora isso, você não tem autonomia, mas você quer ter alguma. Então, a culpa Ou você da quer sua... se achar dono do mundo, né? Então, claro, você tenta ter essa alguma autonomia, indo para um lado, às vezes, um pouco excessivo, mas para que você consiga ter alguma autonomia. Mas eu falo para os pais que estão falando que é na parte que os filhos aborrecentes, eu falo que é um jogo de futebol. Um time ataca e o outro defende e dá jogo. Se um parar de defender, o outro parar de atacar, acabou o jogo. Um está em depressão, o outro perdeu. Então, isso é importante. Então, Não tem vitória por WO, né, nesse caso? Não. Então, a família, como ele fala no idoso, é extremamente importante. Tem uma série, quem tem filho adolescente tem que assistir, que chama-se Sex Education, que fala de um monte de situações para adolescentes assistirem, tá? De 16 anos para cima, e os pais. Eu acho que adolescente muito jovem ainda não está na hora de ver esse filme. É muito leve, muito suave, mas muito adequado para essa faixa etária. Onde nós temos exemplos de pais maravilhosos e que mostram essa realmente presença, essa atuação na vida dos filhos. Então, eu como médica de adolescente, às vezes vejo uma atitude e falo, gente, que pai, né? Então, a gente entender essa situação que o adolescente está passando... O acolhimento é importante nessa fase. Tentar dar esse apoio sem baixar a guarda, veja bem. Né? Sem fazer, então faz o que você quiser. Não, então, essa tal da liberdade vigiada, tão falada e tão difícil da gente botar em prática, é o que realmente é importante, é o que realmente funciona na adolescência. Com carinho, com amor, né? Mas com autoridade e responsabilidade. Então, tudo isso junto é que vai fazer com que a gente tenha algum sucesso. É verdade que a menina amadurece mais rápido que o menino? Em todos os sentidos, né? A gente cobra mais de quem parece mais velho, sabia? É impressionante, é verdade. Então, a gente pegar uma classe de 7º ano, por exemplo, que eu acho que é o que é mais desequilibrado. Então, você pegar lá 12, 13 anos, né? É o ápice. As meninas estão todas mocinhas, os meninos estão todos crianças, e vai ver como é que os pais tratam essas crianças e os próprios professores tratam. Então, a própria cobrança que a gente tem da menina, porque ela já é mocinha... Isso tem a ver com a menstruação? Ou não? Tem a ver com a menstruação, tem a ver com a parte hormonal, tem exatamente isso. Mas aí você tem uma aparência de mais velha, então você tem uma maior cobrança dos pais em relação ao outro menino que a mãe fica tratando como se fosse um bebezinho. Né? E aquele ser não amadurece, porque não tem chance de amadurecer. E aí, quando ele cai no mundão e é surpreendido pelos obstáculos, muitas vezes ele pode ter problemas nessa fase adulta. Isso a gente já começa, na verdade, desde a infância, né? Então, aquela mãe que não sabe tirar uma chupeta, né? Outro dia, uma mãe falou, eu falei que não podia dar bala para a criança, porque a criança não comia, porque ela tinha fome e ia lá, bala. Você fica com a glicose o tempo inteiro alta, acaba com os dentes, enfim... A mãe falou a seguinte frase para mim: a senhora quer matar o meu filho, que a senhora não quer que eu dê bala para ele. Na verdade, você está querendo tirar ela da zona de conforto, né? Porque é mais fácil você dar a balinha, porque o filho para de incomodar você. Ou bota a chupeta na boca, né? Mas ele vai ficar chorando. Eu falei, não, a senhora vai falar para ele que ele não precisa chorar, porque não está acontecendo nada, não tem nada doendo, não tem nada machucando, e não enfiar uma chupeta na boca para ele parar de chorar. Ou seja, limite. É pra ela, né? A chupeta é para ela. Limite, né? Limite. Educar. Não é fácil. Eu falo assim para as mães, a gente não sabe fazer nem bolo de cenoura quando a gente nasce.
e a gente precisa de uma receita, ou de um curso, ou de um YouTube, alguma coisa que nos ensine a fazer o bolo de cenoura. Sim. Criar filho é a mesma coisa, então... Não tem receita pronta, tem, doutora? Tem muitas dicas, pelo menos, então o básico a gente tem que saber. Exatamente. Né? Então, se instruir ao mínimo, tem cursos de pais, a gente costuma fazer alguns, tem livros, tem muita YouTube, publicação. tem programa de TV, tem milhões de coisas. A gente tem uma missão muito importante que é criar filho, né? Então, a gente tem que se capacitar para isso. Você não se capacitou para estar aqui, eu me capacitei para ser médico, ele se capacitou para ser geriatra, mas a profissão mais importante é ser pai. Né? Então, a gente precisa ter uma capacitação mínima para isso. E um adolescente bem cuidado, bem acolhido, um adulto bem resolvido, é um idoso certamente mais feliz, né, doutor? Potencialmente, sim. A gente não pode gerenciar as fatalidades, Sem dúvida. O meio que ele vive, mas ele tem ferramentas próprias para ter um envelhecimento bem sucedido. Porque é uma colheita, né? Sim. Que vem desde uma boa gestação, uma boa Você vai germinando infância. boas Exatamente, sementes, é uma né? colheita, né? Não é só o lado físico que é importante. A gente hoje sabe que o lado de cognição social, quer dizer, os sentimentos, a troca, a ambientalização dessas Sim. pessoas são muito mais, tem muito mais repercussão no tipo de envelhecimento do que um grande atleta. Sem dúvida, sem dúvida. Com relação a manter o cérebro ativo quando nós chegamos na velhice. Muitos idosos se aposentam. Alguns continuam trabalhando, outros param de trabalhar e realizam os sonhos que a vida inteira não puderam realizar, como viagens, e outros simplesmente se isolam, criam um isolamento e dentro desse isolamento não fazem atividade física, não fazem exercício para o cérebro. Qual é a importância dessas atividades para um envelhecimento saudável, doutor? Muito bem, é fundamental. A aposentadoria, o retirement, que o inglês, é um grande capítulo na geriatria. E para qualquer pessoa, você tem que programar a tua aposentadoria, não só o que você vai receber, mas o que você vai fazer. Se você tem uma vida que te consome 10 horas por dia em função do teu trabalho, de repente você não tem mais isso, você está tirando o piso da tua vida, o teu foco. Você tem que fazer uma transição, arrumar alguma coisa que te motive, que te dê prazer e que te ocupe. E também não colocar no outro a responsabilidade de ser feliz. Exatamente. Também não deixar para o dia que se aposentou para começar a viajar. Exato. O cara se aposenta, um mês depois tem um infarto, não viajou, não fez nada. A tua vida começa do dia que você nasce. E então, a gente não sabe quando a gente vai embora, Exatamente. né? Exatamente. Então você tem que viver cada dia. Sonhar é bom, te motiva a fazer planos, etc. Mas deixar uma época para começar a viver o sonho, eu acho um grande erro. Acho que você tem que começar a pensar nisso todo dia. O dia que você vai parar, eu falo, eu adoro o que eu faço, talvez eu diminua a minha carga, mas eu acho que eu nunca vou parar. Sim. Porque na hora que a gente começa a adquirir um grande know-how, não só a parte teórica, mas a parte prática, você joga isso pela janela, não acho justo, inclusive com aquelas pessoas que a gente aprendeu com elas. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Então, acho que a gente tem que usar usar e saber parar na hora certa. Mas mantendo o cérebro sempre ativo. Sim, sempre. O cérebro também ele é uma colheita. Se você sempre utilizou bem teu cérebro, você vai ter ele por mais tempo, vai percebê-lo funcionando por mais tempo. Mas não é isso também que vai te impedir de ter alguma doença. Sem dúvida, sem dúvida. Mas a repercussão dessa doença pode ser diminuída pelo teu bom uso anterior. No caso da adolescência, exercício físico é importante? É essencial. Eu costumo falar assim, quando a mãe está grávida e ela vai nascer o bebê, o que ela fica pensando? Nossa, eu quero que seja engenheiro, eu quero que seja chique, eu quero que seja famoso. Nada disso, né? A gente quer simplesmente, que venha com saúde. Com saúde. Não é a única coisa, que venha com saúde. E aí eu falo para as mães, você mudou? Teu filho tem 14, 15 anos, você mudou de ideia? Agora você quer que ele seja rico e famoso? Né? Não. Para ele ser rico e famoso, ele precisa ter saúde antes, Nós vamos até chegar nisso, mas a primeira é saúde. Então, para ter saúde, nós precisamos de apenas 2 coisas. Atividade física e boa alimentação. Só essas 2 coisas. Então, se chega para mim como médica e eu não conseguir essas 2 coisas, eu sou um fracasso. Eu vou dizer para você que eu sou um grande fracasso. Porque o nosso sucesso em relação à obesidade, por exemplo, que é dependente basicamente de sedentarismo e má alimentação, o tratamento do sucesso é 20%. Eu queria voltar para a faculdade, fazer pós-graduação, conversei com as minhas professoras do HC, da USP,
e falei que eu queria voltar, ela perguntou por que eu falei isso, então não volte, porque o nosso índice também é 20%, né? Mas então, mães, o mais importante é teu filho ter saúde. E saúde é boa alimentação, pirâmide alimentar, não é segredo, não precisa ficar comendo um monte de integral, é pirâmide alimentar. E atividade física. O ideal diariamente, mas no mínimo metade disso, metade de 7 é 3,5, tá? É importante a gente falar isso. Então, é muito importante essas duas coisas. E quando a gente pede para a mãe, o que você quer para o teu filho hoje? Ela fala, eu quero que ele seja feliz. Então, porque muitas vezes ele não veio com toda aquela saúde. Às vezes tem uma síndrome de Down, uma limitação, aí a mãe fala assim, eu quero que meu filho seja feliz. Né? Então, para ser feliz, de novo, a gente precisa de saúde. Sem dúvida. Não é? Então, a gente precisa de boas companhias. E nós precisamos de um mínimo de dinheiro para se manter. E bons exemplos. Bons exemplos. Então, gente, vamos trabalhar no que a gente quer para os nossos filhos. Quer que ele seja feliz? Então, para de trucidar o coitado, né? Com 14, 15 anos estudando o dia inteiro. Eu vejo nos adolescentes que chegam lá com gastrite, com cefaleia, de tanto que estão estudando. Gente, tem hora para isso. Se a gente deixar, né? Vamos fazer a pirâmide dos 3 oitos, né? 3 oitos. Pronto. Né? Tão fácil. Fácil. Tão simples e tão lógico, né? Mas exige disciplina. Com certeza. Como tudo na vida. Tudo. Como tudo na vida. Dedicação, pra gente ter saúde, rotina. Pra gente ter sucesso, pra gente ser feliz e pra gente ter o mínimo, a gente precisa de saúde. E pra gente ter saúde, a gente precisa ter disciplina. E precisa, de fato, amar aquele que nos sustenta, que é o nosso corpo, que é a nossa mente. Não é mesmo? Sim, com certeza. Infelizmente, mas infelizmente mesmo, o nosso tempo acabou. Foi um grande prazer falar sobre esse tema, que é vasto. Eu acho que eu fiz das minhas, aqui do meu roteiro, fiz acho que pelo menos só 5 perguntas, tem muita pergunta a ser feita. Isso faz com que Fábio e doutora Márcia já fiquem aqui convidados para uma próxima oportunidade, um próximo Bom Dia Saúde, porque de fato, falar da adolescência, falar da velhice, assim como falar da fase inicial da vida, que é a infância, é muito encantador e tem uma caminhada vasta aí de assuntos a serem explorados. Doutora Márcia, muito obrigada pela tua disposição em estar aqui conosco Obrigada hoje. a vocês, foi uma ótima manhã, muito enriquecedora. Obrigada, Fábio. Doutor Fábio, muito obrigada pela tua presença novamente aqui conosco, para estar falando de assuntos que são tão importantes, porque ser velho não significa ser inútil, muito pelo contrário. Ser velho precisa ser sinônimo de vida, porque a nossa vida, a nossa jornada só acaba, a gente só deixa de plantar sementes quando chega ao nosso ponto final. Até lá a gente está germinando. Obrigado, aprendi muito com o brilhantismo da doutora Márcia. É sempre um prazer estar falando aqui, passando alguns conceitos de um pouquinho de prática do nosso dia a dia e tentando esclarecer e acabar com alguns mitos de preconceitos com relação a algumas doenças, alguns estados. E eu aprendi como pai muita coisa aí com a doutora Márcia. Que vai a gente aplicar. começa a repensar algumas coisas, né? Obrigado. Isso é bom. Eu que agradeço. Nós agradecemos. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto amanhã com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Até amanhã. Tchau.